A gente achou que cruzar a fronteira entre o Peru e o Equador seria apenas mais uma etapa da nossa viagem, mas ela acabou marcando o fim de meses que fizeram a gente se decepcionar completamente com o Peru. Na fronteira, ficamos presos por mais de 12 horas. Fomos perseguidos por policiais e saímos do país levando uma sensação que nunca imaginávamos sentir. Mas afinal, o que aconteceu ao longo desses meses para a gente tomar essa decisão? Bom dia, meus queridos, e bem-vindos a mais um episódio de Tripando o Mundo! Atualmente, estamos no norte do Peru e hoje é dia de fronteira. A nossa ideia era passar 15 dias a mais aqui no Peru, mas devido a algumas circunstâncias que a gente vai contar para vocês depois no decorrer do vídeo. Depois que a gente saiu de Lima, a gente decidiu fazer o trajeto mais ou menos em uma semana. Deu exatamente uma semana. Então, a gente tá indo em direção à fronteira do Equador. A gente tá bem animado, na verdade, né? A gente se animou bastante pra ir pro Equador. E agora vamos seguir em direção à fronteira, porque são 8 horas da manhã e, como vocês já viram, ou quem não viu, nos vídeos passados, a gente fez um vídeo da fronteira entrando no Peru, da Bolívia pro Peru. E, gente, demorou mais ou menos umas 3, 4 horas pra gente fazer essa fronteira. Ela é muito demorada, é complicado, porque a imigração é feita num local e a aduana é feita em outro local com o carro. Então tem uma fila muito grande de carros, né? A gente acredita que essa fronteira com o Equador vai ser a mesma coisa. E no Equador tem duas fronteiras abertas só, devido às situações políticas do país. Uma é uma fronteira do sul, que é a que a gente está fazendo, e a outra fronteira aberta é a do norte. Então uma de entrada e saída em direção ao norte, provavelmente uma de vai entrada estar e saída em direção ao sul, né? Provavelmente vai estar bem lotada, porque sendo a única entrada e saída do país, a gente espera bastante movimento. E até a fronteira nós temos mais ou menos 1 hora de viagem, mas contabilizando a estrada péssima que a gente pegou nesses últimos quilômetros, vai ser mais ou menos umas 2 horas de viagem. É isso. Então vamos com a gente, que hoje é o dia de fronteira e a viagem é longa. Bora! Gente, já vou deixar um relato para quem pretende vir para o Peru pensando em utilizar o sistema de gás deles. Para começar, a gente tem dois tipos de válvulas que eles têm, a Premium e a Standard. Então são duas entradas totalmente diferentes e botijões diferentes de gás. A gente comprou um modelo, que é o modelo Standard, que é o padrão deles, e nós estamos agora no segundo posto de gasolina tentando trocar o nosso casco. Gente, a válvula aqui no Peru é essa daqui, ó. Vocês já viram no meu ali, vou mostrar pra vocês como é que funciona conectado. Então a válvula aqui no Peru é essa daqui, ó. Como eu tinha mostrado ali pra vocês, aquele lá é o botijão. E é a mesma entrada que essa daqui. A gente bota esse regulador e olha lá, ó. É um clipe e tá dentro. Pra quem não sabe, nós compramos o botijão peruano, porque a gente tinha o argentino. O argentino a gente adquiriu há meses atrás, quando a gente entrou na Argentina, porque a gente tinha o brasileiro, mas a gente teve que trocar pelo argentino porque ele é menor, um pouquinho mais baixo do que o brasileiro, porque nós tivemos um problema com a nossa bomba d'água. A nossa bomba d'água fica em cima do botijão de gás, então quando a gente colocava o brasileiro não encaixava. A nossa melhor opção foi comprar o botijão argentino. Nós viajamos até um mês passado com o argentino, recarregando, enfim. Aqui a gente não conseguiu recarregar o argentino, então a gente teve que comprar o peruano. E agora, como o Gabriel falou, nós estamos com esse problema. E esse agora é mais um motivo do porquê que a gente quer deixar o Peru. Eles não facilitam pra gente, principalmente pra quem tá viajando de motorhome. Pra quem vem de avião, gente, se você vem de avião, se você é turista com empresas, é outro tipo de turismo, tá? É o turismo maquiado e instagramável. Se você vem por conta própria, viajando de carro, conhecendo o país como ele realmente é, você se decepciona muito, que é o que aconteceu com a gente. Então esse é mais um motivo do porquê que a gente está deixando o Peru. E a gente vai agora em direção à fronteira. Vamos desistir de procurar e tentar trocar o gás, recarregar o gás. Pelo jeito a gente vai ter que comprar um equatoriano, não sei. Vamos ver o que a gente vai fazer pelo caminho.
Chegamos na nossa última parada, finalmente, depois de quase 2h30 para fazer 60 km. Gente, que estrada ruim! Muito ruim aqui pra cima mesmo, tem buraco em cima de buraco. Vou falar pra vocês as cidades aqui no Peru, cada vez que a gente vai passar, tem umas 10, 15 lombadas. Gente, demora muito tempo pra gente cruzar qualquer cidade, porque o país inteiro tem muita lombada e principalmente passando por cidade. Então essa região aqui demorou quase 2h30 pra gente fazer 60 km, porque a gente tem que passar por 3 cidades e pra passar por uma cidade, por mais pequena que seja, por menor que seja, é 40, 50 minutos passando lombada. E agora nós vamos fazer o câmbio dos últimos 234 soles e trocar para dólares. Vocês devem estar se perguntando, por que dólares? Porque a moeda do Equador é dólar. Graças a Deus. Então, queridos, a gente fez um câmbio e eles marcaram o dólar, por mais que eu acho que isso aqui não pode ser feito porque é adulteração de moeda corrente, então provavelmente isso é um crime, mas o pessoal aqui do Peru fez isso por dizer que o pessoal ali no Equador, eles trocam a nota para você e eles te entregam uma nota falsa no lugar de uma nota verdadeira, então eles marcam e entregam. Eu até perguntei para ela se isso aqui não vai impedir o dinheiro de circular lá, ela falou que não, que isso era normal. Provavelmente isso vai ser um problema pra gente no futuro. É isso. Então, queridos, na verdade, como eu falei pra vocês ali, aquela nota é marcada, já fica uma dica aí, gente, não peguem dólar marcado, riscado, sujo, de qualquer jeito. O dólar é uma grande moeda, é uma moeda cara, e quando a gente vai nos comércios, ninguém aceita, já vou deixar a dica, ninguém aceita quando tá rasgado, sujo. Se tiver uma pontinha dobrada, gente, troquem, principalmente se for casa de câmbio, porque na hora de eles fazerem a troca, eles trocam, lógico, vão te vender o câmbio, mas na hora de você conseguir comprar lá, nenhum comerciante aceita. Uma vez a gente fez uma burrice de trocar e não conferir as notas. Se eu não me engano, eu fiquei preso com uma nota de 50 dólares que ninguém trocava, ninguém aceitava, ninguém fazia nada porque ela tava marcadinha assim, um pouquinho meio, acho que era uma tintinha que tinha, ninguém aceitava. E gente, voltei e fiz ela trocar as notas. Só até comentei com ela, falei, moça, é o seguinte, essas notas aqui estão carimbadas. Dela, pois é, porque a gente faz isso para não ter nota falsa. Eu falei, mas vocês fazem isso para não ter nota falsa e acaba que eu não vou conseguir usar do mesmo jeito, porque vai ser uma nota marcada e eles não aceitam. Dela, é verdade, a gente também tem esse problema no dólar. Eu falei, pô, se sabe nesse problema, por que fez isso da minha nota? Gente, entendeu? Isso não é um jeito de dar golpe na pessoa, porque daí a gente vai ficar com notas presas que a gente não vai conseguir utilizar e ela vai ganhar os nossos soles. Pois é, então eu fui lá, voltei, pedi pra ela trocar, expliquei dela, pois é, e realmente ela me deu umas notas novas que por sinal tava um pouco mais nova também, tá? Aquelas últimas que ela me deu ali, que a gente acabou trocando. Tava feia, eu nem sei. Tava feia. Nem sei que dólar que era aquele, porque eu nunca tinha visto. Tava muito feio, muito antigo, até suspeitei um pouco do dólar e acabei não aceitando e pedi pra ela trocar. Aquela coisa, prestem atenção, não vão achando que porque ele foi simpático comigo, ele é gente boa, não, tá? Aqui no Peru eles são golpistas mesmo, não é todo mundo, mas tem gente que quer ganhar em cima de você, principalmente aqui no norte, veem que você é estrangeiro, eles vão fazer isso. Então esse é mais um dos motivos do porquê que a gente tá deixando o país. E é isso, vamos em direção à fronteira. Finalmente estamos indo em direção à fronteira, evitamos mais um golpe hoje, é isso, vida que segue. E vambora! Finalmente chegamos ao momento da gente sair desse país que, gente, a gente tinha ficado muito feliz quando a gente entrou aqui, a gente esperava tanto desse país, a gente esperava que ia encontrar uma cultura rica, a comida que ia ser incrível, realmente o ceviche é incrível, mas só o ceviche também, gente, porque o resto eu não consigo comer as carnes deles, que são uns cortes estranhos. As carnes tem armazenamento da carne fica muito ruim. No mercado, só carne dura, então a gente acaba ficando meio decepcionado em relação a isso também. Então a gente esperava um Peru bem diferente, gente, bem diferente mesmo. Eu acho que foi a maior decepção que a gente teve. No Instagram, que é vendido pelo Instagram. É isso mesmo. Se você vem de avião e fica uma semana no Peru, você não viveu o Peru, tá? Me desculpa, mas você não viveu o Peru. A gente ficou 45 dias. Hoje faz 45 dias que a gente tá no Peru. Cruzamos ele inteiro. E era pra gente ficar mais 15 dias, a gente não aguentou, a gente teve que ir embora, porque, sério,
é muito lixo na estrada. Gente, é absurdo a quantidade de lixo. O trânsito é uma loucura, você fica doente de dirigir aqui. Gente, se você não pega estressado. um carro e dirige, você não tá vivendo o Peru. Me desculpa, você está vivendo o Instagram do Peru. É isso. E o grande problema daqui, que as pessoas que vivem e dirigem no país, é que todo mundo que eu conheço que veio de motorhome pra cá, acabou que nunca mais quer voltar, não quer dirigir nem pintado de ouro aqui dentro, porque, gente, não existe beleza no mundo que vai suprir... Deixa eu reformular então o que eu falei. O Peru não foi feito para quem viaja de carro. De carro até que vai, porque você vai dormir nos lugares, né? Você escolhe onde você vai dormir. Mas para quem vive no motorhome, é um péssimo lugar. Não recomendamos, se você tem motorhome, vir pro Peru. E a mesma coisa Bolívia. Para mim, o Peru é uma extensão da Bolívia. Um pouquinho melhorado em alguns aspectos. Tem que dizer assim, tem lugares que a gente gostou bastante, por exemplo, Lima, não a cidade inteira, a gente gostou de Barranca e Miraflores. O resto da cidade também a gente não dá. O resto da cidade é intransitável, é um trânsito uma loucura. E Arequipa a gente gostou também, mas... Não vale a vida no Peru, gente. Não vale. É muito transtorno para chegar aqui, é muito dinheiro investido, é muito tempo investido, porque a gente demora para chegar, os lugares são longes. Passar pelas cidades é muito desgastante psicologicamente, fisicamente, porque nos primeiros dias, gente, a gente fica, beleza, tuk-tuk, nossa, trânsito caótico. No 45º dia, gente, tu já tá saturado, tu não quer mais saber de andar, porque tu vai, se tu tiver, por exemplo, vamos visitar tal lugar, daí tu pensa, mas vai ter que pegar trânsito. É um nível de, tipo, a gente cansou de visitar o país por causa do trânsito. A gente não quer mais ter que viver isso, ter que estar nesse meio insalubre, que é como eu falei para Daniele, é um meio insalubre, gente. É muita pobreza, é muita precariedade, é muita... Tá vendo, gente? É o caos, é o tempo todo, não existe regra isso aqui, todo mundo vai. Não existe beleza natural do mundo que vai suprir a precariedade que é esse país. Infelizmente, essa é a verdade do Peru. A gente não recomenda ninguém a vir pra cá. Se puderem, façam o trajeto mais rápido possível. E é isso. Infelizmente, o Peru foi a nossa maior decepção até agora. Se Deus quiser, eu nunca mais volto pra cá. O nosso momento está começando a melhorar agora, porque nós estamos nos últimos 5 quilômetros em direção à fronteira. A gente não faz ideia aonde tem que entrar. O cara mandou a gente vir entrando, a gente está entrando e a gente não faz ideia onde é que é, porque é bem desorganizado mesmo, não tem uma pessoa na rua. Eu acho que a gente até já entrou no Equador. Ali, ó, tem umas plaquinhas, Migrações aduanas, mas a gente já entrou, gente. Se a gente simplesmente torar aqui e continuar, a gente está dentro e não precisa de controle nenhum. Ninguém deu aquele papelzinho padrão que a gente recebe nas aduanas para ir carimbando. Pelo jeito a gente já está dentro, o nosso carro já está aqui a Deus dará. A gente vai só fazer um processo de migrações agora, que eu estacionei aqui no meio do negócio. Nós vamos sair e mostrar para vocês, gente. Bem desorganizado mesmo, bem grande o lugar, mas uma zona. Não sei nem para que lado que eu tenho que ir. Nós vamos chutar um lugar que a gente tem que ir aqui agora. A gente parou a van aqui, ó. Aqui é o lugar que eles fazem, eu acredito que seja ali. Ali, ó, Migrações. Aqui, bebê. Tem uma placa ali, deve ser aqui, ó. Direcionando, ou a gente pergunta pra alguém. A gente foi num lugar aqui atrás que a gente achou que era migração, né? Mas era só a parte da aduana, que é a parte da retirada do carro. E agora a gente tá indo pra lá, que é onde eles falaram que é a parte da migração. Mas a gente não tem nada especificando. Acho que ali tem uma placa falando... Não, não tem. Aqui tem umas 3 placas falando migrações. Tem migrações aqui, um lá e um ali. Só que a gente não sabe qual que é o nosso. Então o cara falou que era no terceiro bloco pra cá. E a gente tá no terceiro bloco, eu acho. Vamos descer esse aqui. Deu tudo certo, gente. A gente fez a entrada no Equador. Mostra o carimbo. Oficialmente estamos dentro do nosso 5º país aqui na América do Sul. Cadê? Deixa eu ver. Esse é o carimbo. Esse é o meu, ficou meio fraquinho. O mas ele tá é um meio neon, forte. é mais bonitinho, né? Deixa eu pegar o meu que eu mostro pra eles. Gente, muito lindo esse carimbo. Eu acho que é o carimbo. Eles dizem que ele brilha no escuro de noite. Eu acho que brilha mesmo. E o pessoal falou que ele brilha no escuro de noite, tá? Pra gente dar uma conferida depois. Olha lá, ó. Ele é bem neon. Aqui, tá vendo? Coisa legal. Legal. Vambora! Agora, vamos pra aduana
fazer o trâmite do veículo agora, porque esse aqui foi só o de imigração das pessoas. Então agora é onde a gente tinha ido e estamos oficialmente dentro. Demos saída na aduana do Peru, que é aquela parte de lá, e ele disse que a gente tem que dar entrada na aduana do Equador, então a gente não sabe onde é que é, não explicou direito também, muito confuso. Vamos tentar a casinha que tem pra lá, que a gente viu um pessoal indo pra lá. Tava na nossa frente, indo em direção àquela direção ali. Vamos pra lá. A gente vai ver. Então, aquela segunda casinha, aquela ali, realmente é a da Imigrações, das pessoas, né, do civil, que a gente estava entrando, e ali é onde a gente deu saída do veículo. Agora, vamos para lá. Então, queridos, ainda estamos na fronteira, vai ser uma fronteira mais longa que a gente já fez. A gente chegou aqui, eram mais ou menos umas 9 horas, fizemos aquele trâmite das pessoas, que é o migratório, demos a saída da van do Peru, só que o sistema do Equador, para fazer a importação temporária do veículo, acontece o seguinte: quando a gente cadastra o carro e o documento do carro, o sistema deles precisa que você receba um código através do seu e-mail. E esse código não chega. A gente estava conversando com o responsável, um querido por sinal, que está fazendo o nosso processo, e ele falou que, gente, ele falou assim, já aconteceu outras vezes, é uma causa comum o sistema acontecer essa falha, e teve gente que esperou 5, 6, 7 horas aqui para poder estar recebendo esse código e finalmente conseguir seguir a viagem. Então já fico aqui a nosso descontentamento ao sistema fronteiriço aqui entre Peru e Equador. Péssimo, gente, péssimo mesmo. Simplesmente é um código que tem que chegar no e-mail para ele finalizar o processo e deixar a gente entrar. E pelo jeito nós vamos ficar algumas boas horas aqui esperando esse código chegar, porque o suporte, que é do sistema deles lá, é um e-mail. Então ele enviou um e-mail para alguém do suporte técnico, esperando agora ler o e-mail, arrumar o problema, receber a mensagem e fazer a entrada. Só Deus sabe quando é que a gente vai sair daqui hoje. São 1h da tarde e nada do e-mail. 3 horas esperando o tal código. E agora? Tem 2 fronteiras abertas. Gente, a única coisa boa é que a gente tá dentro da nossa casa, então, ó, tô fazendo almoço. Almoço rápido, né? Massa com carne moída, nossa última carne moída. Vamos almoçar e esperar o famoso e-mail. Já são 2h30 da tarde, a gente não recebeu resposta ainda e o Gabriel resolveu ir lá de novo tentar refazer o processo. Já faz uns 15 minutos que ele foi. Eu espero que esteja dando certo, porque senão, pelo jeito, ou a gente vai sair muito tarde daqui, porque a gente ainda tem que dirigir mais ou menos umas 2, 3 horas até onde a gente pretende dormir, que é no meio da serra. Senão a gente vai ter que passar a noite aqui e tentar resolver esse processo da aduana amanhã. E lá vem ele. Vamos ver se deu certo ou não. Gente, já estamos há exatos 4h30 aqui parados esperando. Não recebemos nenhum sinal de que se vão arrumar hoje ou se alguém recebeu o pedido de suporte do funcionário aqui, ou se a gente vai dormir aqui, ou se não tem resposta nenhuma, gente. A gente simplesmente tem que esperar a boa vontade de alguém lá em Guayaquil, que não é aqui a central, ler o e-mail e arrumar o sistema. E eles também não têm um telefone para pedir para o suporte, não tem ninguém entrar em contato. A única coisa que tem é um e-mail que eles estão esperando a boa vontade de alguém abrir, ler e consertar o problema. Não tem expectativa de se a gente vai passar hoje, não tem nada. Já tem uma fila de pessoas esperando. A gente já tem 5 ou 6 pessoas aqui parado, tipo assim, em stand-by, tentando cruzar para o Equador, e ninguém consegue, ninguém recebe o e-mail. Meus queridos, são 8 horas da noite e a gente vai ter que passar a noite aqui na fronteira. Então, eu já tô preparando a nossa janta. Uma tilapinha com batata. Quero o que tá sobrando na geladeira. Deixa eu mostrar a nossa geladeira pra vocês. Está praticamente vazia. A gente soube que aqui eles não fazem vistoria, mas como a gente queria fazer mercado no Equador, a gente não se prontificou. Ali tá o Gabriel, ele tá tentando resolver uma questão, porque a nossa escada tá aqui. Ela simplesmente parou de funcionar e aí o Gabriel ligou pro Josias, que ajudou na construção do nosso motorhome, e conseguiu arrumar. Tá até a tapetinha ali no chão. Então a gente vai acabar terminando o dia por aqui mesmo, na fronteira. Amanhã a gente vai levantar, eu acredito que cedo. A fronteira funciona 24 horas, a gente perguntou,
pro fiscal da aduana, ele disse que ele fica 24 horas no escritório, então eu acho que amanhã o sistema vai voltar ao normal, a gente vai levantar cedo para ver se a gente consegue fazer o cadastro da Pandora e seguir viagem, e vamos deixar para vocês acompanharem nos próximos minutos. Queridos, e bom dia, estamos acordando literalmente na aduana. Nosso papel saiu ontem, eram 9h30 da noite, a gente conseguiu que o sistema funcionasse. Então a gente já fez a papelada e como não é muito aconselhável viajar durante a noite nessa região, por mais que eu tenha conversado com o pessoal da fronteira, eles falaram que isso aí é tudo frescura, esse negócio de não viajar de noite, que não sei o que, ai que é perigoso. Tudo frescura o pessoal tá falando aqui. Nós vamos descobrir se é ou não é. Até agora a gente não teve nenhum incidente de noite, de manhã, de tarde, não aconteceu nada. Então, gente, tá bem tranquilo. Então, saindo da aduana, a gente anda uns 4, 5 quilômetros e tem uma outra aduana que eles param a gente, porque quando a gente saiu da fronteira ninguém parou a gente, não tinha nada. Então ele parou a gente e pediu esse papel aqui, que é o papel que o Gabriel pegou ontem, para importação do carro, papel de importação do carro, e ele disse, se pararem vocês lá na frente, só mostrem esse papel, é só isso aqui que vale. Não entreguem mais nada. Não entreguem mais ele nada. Já preparou a gente para alguma coisa que deve estar acontecendo aqui. Não vou negar para vocês que ele deixou a gente meio que pronto para o que forem pedir e só entregar isso. Então, esperem que teremos problemas provavelmente com a polícia equatoriana. E lá na frente, pelo que eu tô vendo no iOverlander, tem, antes da gente pegar a direita e subir em direção à serra, tem um ponto bem na encruzilhada que pega a direita de polícia corrupta. Que hoje nós vamos gravar e vamos mostrar tudo tá isso. escrito polícia corrupta, então... Hoje vocês vão ver se ela é corrupta mesmo ou é só marcação do iOverlander, porque nós vamos gravar se eles forem me roubar, porque eu não aguento mais ser roubado e extorquido. A gente já tava com tudo ligado aqui, tem a câmera do painel ligada, a GoPro tava ligada e eu tava com o celular aqui na perna apontando pra... Gente, acabamos de ser parados, nós somos os únicos que foi parado numa blitz, tá todo mundo passando. E agora nós vamos mostrar pra vocês a primeira que nós vamos vivenciar. Tá aqui tudo aqui em cima. Tá tudo ligado, né? Vamos ver o que eles vão cobrar da gente. Todo mundo tava passando, ele parou só a gente. Tá confirmando lá atrás. Hola, buenos Morning, días. tudo bem? Un documento personal. Don Gabriel Bonugli. Sí. Primer viaje, primera vez acá en Ecuador. Sí. Ecuador, sí. Ya conocen. ¿O por dónde van? ¿A dónde van? Para primero? Cuenca. 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 Muy bien, buena elección. De ahí pueden ir a Baños de Agua Santa. Sí, Sí, Tena, Baños, pretendemos pasar por esta región. Dicen que es muy hermosa. Sí, muy bonito. não foi dessa vez. Não foi dessa vez, mas eu tenho certeza, gente, porque ele sabe que a gente tá filmando e tá cheio de câmera. Então o tratamento foi, Ele viu que foi tinha um pouco, câmera. ele viu que tinha câmera e foi Ele diferente viu o que a tratamento. gente tem um YouTube, porque tá tripando o mundo ali atrás. Gente, não tem ninguém sendo parado, todo mundo tava sendo ali atrás, eles estavam simplesmente pegando a... Ele passa o carro assim, ó. E, você passa, você passa. Ele olhou pra mim, todo mundo parou assim, mandou até a lanterninha, começou a olhar pra gente ali e mandaram a gente parar num canto. E daí ele veio e foi esse o atendimento. Então, primeira, ele não cobrou nada. Nós vamos ver. Gente, a gente já vai compartilhar com vocês. A gente pode estar viajando, mas eu não sei se a gente tá. Pode ser que sim, vocês vão viajar com a gente. A gente passou um cruzamento ali atrás e passou um carro da polícia. No sentido contrário. E os dois ficaram assim, ó. E eu falei brincando com a Daniela, pronto, agora eles vão fazer a volta, vão seguir a gente e vão fazer uma blitz pra gente parar, só pra eles irem conversar e ver se tá tudo certo. Gente, eles estão seguindo a gente.
Caramba, e aí? Será que eles vão parar a gente no meio do nada aqui e inventar algum problema? Eu tô andando dentro de todas as leis, não tem nem como romper lei aqui, gente. Ó, gente, ele tá nos seguindo tem meia hora, eu parei porque eu quero ver o que ele vai falar e agora nós vamos descobrir o que vai acontecer. Não vou deixar ele me seguir no meio de um monte de gente não, pô. Não vou deixar ele me pegar no lugar sozinho não. Tá parado aqui olhando pra gente. Ué. Tá conversando, perguntando alguma coisa. Caballero, muy buenos días. Buen día. ¿A dónde se dirige? What? ¿A Cuenca. dónde se dirige? Ah, Cuenca. No hay paso para Cuenca. Why not? ¿Cómo no se puede? No, no hay paso, hay derrumbe más adelante. Sério? Sí, no hay paso. Como se passa para Cuenca? No hay paso por aquí de Cuenca. E por onde posso ir? Tiene que dar la vuelta, dice, por allá. Bueno, vou verificar o que vou fazer. Graças, amigo. Sí. Vamos dar uma. A gente vai ter que pegar aquela lá em cima, que não vai conseguir a gente pegar. Então, gente, é o seguinte. Ele veio com esse negócio aí, mas eu não tava muito crente que ele veio, me seguiu durante 5 km ou mais pra me avisar que a estrada não tá passando carro. Muito estranho. Muito estranho, gente. Por isso que a gente filmou, ele chegou aqui, tava tudo filmando, ele mudou um pouco a abordagem e meio que... Eu tava com o celular aqui na perna, daí ele ficou tipo assim... Mas eles vieram tudo estranho, gente. Todo diferente, todo... E agora? Será que seguimos? Vamos ver Eu vou se tem perguntar pro derrumbre. pessoal. Eu vou perguntar pro pessoal. É melhor mesmo. O Gabriel tá lá conversando com o morador local. Pelos gestos, eu acho que tá fechado mesmo. O moço disse que tá mesmo, que tem um grande derrumbre. E tem mais alguma coisa rolando lá que eu vou esperar o Gabriel chegar pra gente fofocar. Então, queridos, a gente foi falar com o pessoal local aqui e realmente tá bloqueado. Tem 8 dias, deu um derrumbre bem grande, tem 8 dias que eles estão trabalhando lá e não tá passando gente, então a gente vai realmente ter que fazer outra rota. Só que a parte ali do... Eu conversei com o morador local aqui e ele falou, cara, eles não te seguiram pra te instruir que tu não poderia vir pra cá ou não. Eles estavam esperando você fazer alguma coisa ou ficar sozinho no lugar que eles iam te abordar. Só que como tu parou aqui nesse lugar com mais gente, eles não vão fazer nada contra você porque nós não gostamos também e não íamos deixar acontecer uma coisa assim. Eu falei, pô, que legal. E ele já falou... Já gostamos dos equatorianos. Já gostamos dos equatorianos e ele xingou o próprio pessoal da segurança pública aqui, falou que eles são meio problemáticos mesmo, que eles não gostam deles e só arrumam problema com os outros mesmo. Então é isso, nós estamos fazendo o nosso café, o Dani tá lá atrás cozinhando pra gente, porque realmente a gente vai ter que mudar toda a nossa rota e passar por um monte de estrada corrupta. A gente tava tentando cortar um checkpoint de policial corrupto, mas... A gente tava tentando cortar uma rota que tem pra... Porque só tem uma fronteira aberta, gente. Cidade que dizem que é perigosa também. Tem aqui na fronteira do sul, que é a que a gente passou, é a fronteira de... alguma coisa assim. Rua Aquilas, né? Então, gente, tem 2 fronteiras abertas no Equador atualmente. Uma no norte e uma no sul. Então, a do sul é essa. Então, gente, tem 2 cidades que a gente não pode entrar de jeito nenhum, que o pessoal falou que é muito perigoso. E uma delas a gente vai ter que passar por elas agora, que é Machala. E a outra é Guayaquil. A gente estava tentando fazer uma rota que cortava boa parte das blitz corruptas que tem pela região, mas a gente não conseguiu porque tá com esse derrumbre aí, então a gente vai ter que voltar e ir pela estrada dos corruptos. E hoje vocês vão acompanhar com a gente se a gente vai ou não ser efetivamente extorquido. Só esse cara me seguindo aqui eu achei pouco, eu quero mostrar mais pra vocês. Eu quero mais, eu quero que vocês vejam bem como é que é a polícia aqui. Vambora, gente. Muchas gracias. Nossa primeira parada aqui no Equador pra abastecer, deu quanto? Gente, $35 meio tanque. A gasolina aqui tá mais ou menos uns R$5. Então realmente tá bem... O diesel, desculpa. A gasolina tá mais ou menos a mesma coisa. Eu vou ali abastecer o nosso e ver galão. quanto é que dá. Se eu não me engano, ó, vou mostrar pra vocês. Diesel Premium deu 10,64 gallons. Então foi mais ou menos uns 40 litros. O valor por litro é 2,83. Desculpa, por gallon. Então dividem 2,83 por 3,77. Editor,
na tela. Preço na tela. Gente, acabei de passar uma placa ali, eu tô vendo uma placa enorme assim, ó, dizendo serviços gratuitos, guincho, serviço de manutenção, serviço técnico. Então, olha, tem até um telefone ali, provavelmente é aqueles Ecovia que a gente tem no Brasil lá, que teoricamente o guincho é grátis nas BR, né? Porque a gente tá pagando pedágio. Então, acho que aqui fazia tempo que eu não vi o mesmo benefício de estar usando pedagiadas, e eu acho que aqui tem também. Mas, gente, a gente acabou de sair do posto e passamos no pedágio. A gasolina tá dando R$ 4,35 e o diesel tá na mesma média também. E, gente, o pedágio é $2. É tudo em dólar, né? Como o Equador é um país que a moeda corrente deles é dólar. Gente, terceira blitz na retona e a terceira vez que vão nos mandar parar. Aonde que eu paro? Parar no meio da rua mesmo. Buenas. Bom dia. Bom dia. Creo que me dijeron que lo pago, pues no sé. Oi? Não entendo. Ele tá ligando pra alguém no telefone e pediu um documento. Ahí viene la patrulla, escucha, póngase ahí más adelante, donde está la baranda, ya, ahí se pone a la derecha. Ahí viene la patrulla. Eu não entendi nada do que ele Tá na quis varanda? dizer. Eu não entendi nada do que ele quis dizer. Eu acho que ele tá chamando a patrulha. Eu não vou parar e esperar patrulha nenhuma chegar. Amor, Ah, para. Vai ser pior, eles vão ter motivo pra parar a gente lá na frente. eu vou falar que eu não entendi nada que esse cara falou. Então, queridos, passamos agora a segunda blitz e o moço que tava ali, o policial, pediu pra gente encostar, e daí ele tava no telefone com a patrulha e falou, a patrulha não atendeu, e daí falou, não, pera aí que a patrulha tá vindo ali, vocês param aí. Então nós estamos parados no meio da rua pra ver o que ele vai pedir de documento, que é o de sempre, né? Hola, buenas, tudo bem? Bom dia. Estamos tendo que vir para acá. ¿Recién entra? Ah, sí, voy. ¿Ha revisado la llanta? A ver si se está bajando. ¿O está bien ahí? Ah, não tá vazando nada. Provavelmente é a água da luva caindo. Não, tá tranquilo. Eu tenho sensores. ¿Lo dice? Sensores. Vaya, vaya, vaya. Gracias, amigos. Até logo. Então, daí, gente, é o seguinte... Não foi dessa vez. Não foi dessa vez, mas eu acho que ele tentou, porque ele foi lá chutar meu pneu e perguntou alguma coisa, assim, falou, olhou pro meu pneu e falou assim, ó, ah, esse teu pneu ali tá vazando. Daí eu olhei pro outro cara, olhei assim e falei, não tem nada vazando aí não, pô, eu sei que não tem nada vazando, eu acabei de encher água, gente. E eu falei, tem nada vazando não, dele, ah, não sei o que, daí eu olhei ele pra trás e ele tava chutando o meu pneu traseiro. Ô tio, não chuta meu pneu aí não, irmão, pelo amor de Deus, tem como? Não sei o que ele quis procurar ali, mas eu acho que eles estavam procurando, daí eles veem as câmeras e ficam meio diferentes. Vocês viram? É a terceira ou quarta abordagem já, né? Gente, muita abordagem mesmo. Eu tô vendo que eles estão cavando, gente. Estão cavando e tudo que falam pra gente se preparar, pra vocês verem. A gente tá preparado e é esse o atendimento que a gente tá recebendo. Vocês estão vivenciando com a gente o nosso primeiro dia aqui no Equador. É a terceira blitz, que é a terceira blitz pelo menos. Uma polícia não seguiu, a outra blitz parou, e agora o terceiro, que é, teoricamente é uma blitz também. Esse caminho é ruim, gente, esse caminho é ruim mesmo, e eles ficam aí, ó. Foi olhar meu documento, daí achou ruim, daí olhou a foto, ficou olhando, mostrou por outra foto. Eu falei, pô, cara, óbvio, essa foto eu tenho 18 anos, mas gente, dá pra ver que sou eu, não é outra pessoa na foto, entendeu? Meu nariz torto, tava com 18 anos, era torto mesmo, entendeu? Então, ficou procurando, daí depois falou, ah, tá vazando água no teu pneu traseiro. Ah, não vou nem descer. Não vou nem descer do carro pra olhar esse tipo de coisa, né? Eu falei pra ele, cara, eu tenho sensor em tudo. Não tem nada de errado, não, fica tranquilo. Ele, ah, tem sensor? Ah, então pode ir. Sabe? É estranho, né? Queridos, paramos em Naranjal. A Dani foi lá no mercado comprar carne, porque a gente tá sem suprimentos já. E deixa eu mostrar um pouquinho dessa cidade pra vocês.
É a última cidade antes de subir a serra, ou seja, em direção a Cuenca, pela rota que está ali liberada agora. Uma cidade relativamente bem estruturada, olha lá, ó. Bastante coisa, bastante comércio, só que a gente não consegue entrar porque as ruas são meio apertadas aqui pra dentro. Mas o mercado é naquela rua de lá. Então essa aqui é a principal deles, é a E35. Tem um monte de vendedor querendo me empurrar esses cigarros. Falei 5 vezes que eu não fumo, o cara tenta me vender ainda. E é isso, olha lá, ó. Queridos, chegou a hora de vocês verem quanto é que tá o preço das coisas aqui. Então pra vocês terem uma noção, dá uma passada aqui. É tudo em dólar, lembrando. Então a gente já achou relativamente o preço das coisas não tão caro mesmo, um pouco mais barato que o Peru, algumas coisas, olha lá, ó. Atum 1,60, dá mais ou menos uns 5, 6 reais, então o preço também não tá muito fora. E, gente, a gente tava aqui na parte dos cosméticos e olha só que coisa diferente. Isso aqui é tudo medicamento, gente, vendido no mercado, olha lá, ó. Todos eles só como se fossem produtos no mercado, olha lá, ó. Tudo que vocês imaginam. Como se fosse uma farmácia. Como se fosse uma farmácia dentro do mercado e ali atrás tem um home center. Olha lá, gente. Tudo é um home center, pintura. Então é um mercado, tem tudo. É isso, olha lá, ó. E aí, como é que tá o preço das coisas? Acho que tá padrão do que a gente vem pagando. Gente, todas essas sacolas aí deu $110, mas a gente comprou algumas coisas tipo vinho e algumas esmaltes e coisas de beleza da Dani que acaba ficando um pouco mais... Ih, amor, tu botou bem a tua bunda na câmera. Aquela pausinha estratégica para o almoço, que já são 3 horas da tarde. Nós começamos a nossa jornada, eram 6 horas da manhã, então já viajamos 9 horas hoje. Ainda falta 1 hora para a gente chegar em Cuenca. Nós íamos dormir aqui onde nós estamos no Parque Nacional Carras, porém fica a 4.000 metros de altitude. E a gente já teve alguns problemas com altitude para dormir, para fazer trilha, para respirar, e a gente não gosta de ficar em altitude. A gente passou por dentro do parque inteiro, é surreal, gente, é uma rota incrível. A gente saiu do nível do mar e subiu até 4.000 metros. Demorou umas 2 horas, quase 3 horas. A estrada está relativamente bem boa, apesar de muitos derrumbres, ou seja, muito deslizamento de terra. Essa estrada ainda está... eles estão ainda resolvendo algumas partes, mas ainda está passando carro. A outra, pela quantidade de desmoronamentos que a gente viu aqui, a outra realmente deve estar bem impedida de passar carros. Então, paramos num paradouro e olha a vista que nós temos hoje. Lindíssimo, gente. É o Parque Nacional Carras. Então nós almoçamos, a gente não gravou nada porque a gente teve um probleminha técnico, resolvemos o problema, almoçamos. São 5h30 da tarde, a gente dirigiu um pouquinho, desceu um pouquinho da serra e a gente encontrou um lugar bem bonitinho. Vou mostrar como é que é esse lugar. É uma rosteria, um motel, e tem uma queda d'água ali. E, gente, olha que coisa engraçada. Isso aqui é um banco, tá? É um caixa eletrônico. A gente viu um desse lá em cima, descendo a serra. E ali é um paradouro. Tem muito desses paradouros aqui com estrutura. A gente até achou incrível, na verdade, porque tem muita estrutura. A gente não esperava uma estrutura dessa aqui, né? Gente, é o segundo banco no meio das montanhas que a gente acha. Muita estrutura não nessa só o serrinha banco, aqui. Os restaurantes também. Nossa, olha isso aqui. Olha esse parador aqui. É A o gente quarto viu- ou quinto, né? Não, acho que é o 10º. A gente Bah, viu uns lá em que lindo, cima. assim. Uns lá parecia um hotel 5 estrelas, assim. No meio do nada, no meio do barranco da montanha.
A gente não dá nada pra essa serrinha, mas, gente, é um dos pontos mais importantes dessa região aqui de turismo mesmo. A gente viu muito turista vindo pela região, a gente viu muita osteria, e uma coisa que tem em comum com a Patagônia é que aqui eles também pescam trucha. Então é um local que eles usam muito para pesca esportiva também. Chegamos em Cuenca, gente. Depois de exatas, 12 horas de novo, foram 300 quilômetros, gente. Eu acho que não foi nem mais que... Foi uns 250, 300 quilômetros. Só que para vocês terem noção como é que é se locomover em quilometragens pela região andina, pela região de fronteira e pelas estradas que a gente andou passando aqui pelo norte. Então estejam preparados, se vocês quiserem vir da fronteira do Equador até a cidadezinha de Cuenca, que é 200 quilômetros, são 12 horas. Se preparem. Contando com os bloqueios policiais. O resumo dos bloqueios policiais, gente, infelizmente, ou melhor, felizmente, é que na verdade a gente estava tão entusiasmado de querer mostrar para vocês o acontecimento da polícia querendo nos ajudar aqui, a gente não teve outra oportunidade, gente. Foram 5 blitz, 3 paradas. Essa foi nossa contagem final. As 3 paradas, o cara não sabia muito o que falar, ficou meio suspeito a abordagem. Eu já fui abordado milhões de vezes e essas foram as 3 abordagens mais suspeitas da minha vida. Bora pro nosso próximo quintal. Falta 6 quilômetros. A gente está cruzando a cidade inteira, porque é bem lá no fundo. E um detalhe, aqui a cidade fica a 2.500 metros de altitude. A gente chegou no pico ali, atravessando os Andes, foi a 4.000, que eu já tô até traumatizado, porque a gente não consegue dormir nessa altura. Então a gente desceu correndo para a cidade, que aqui pelo menos é 2.500. 2.500 é um pouco mais tranquilo para a gente dormir. Mas a gente não aclimatou, né, gente? A gente ficou quase um mês lá embaixo, no nível do mar, e simplesmente aparecemos em 4.000. Não se faz isso, a gente já sofreu coisa assim, é horrível pra dormir. A gente assim. já vai sofrer também nesses 2.500, porque a gente não... O máximo que a gente tava ali na fronteira devia ser uns 100 metros, 200. E gente, pra vocês entenderem como aqui é mais seguro também, os caixas eletrônicos aqui ficam na rua, assim, ó. Eu já vi 3 já. Igual nos Estados Unidos, ficam quando na você rua, vê no filme, assim, ó. no meio do nada. Não tem, que nem no Brasil, que você entra num lugar Tem e banco. vidro, nada, é na rua, gente. A pessoa tá ali na rua, sacando dinheiro. E, gente, bem tranquilo mesmo, os caixas são muito bem equipados e eu acredito que seja seguro. Bem diferente do que vinham contando pra gente, dizendo que Equador era o país mais inseguro que tem da América do Sul. Assim, tem 2 cidades aqui que dizem que mas a gente subiu a serra, né? Tá bem longe. Pra chegar aqui dá um trabalho. E dizem que essa região de serra aqui é bem ok, tranquila. Disseram que a região andina do Equador é bem tranquila. Mas a gente vai pra costa também, pra gente ver se lá é tranquilo mesmo ou não é, pra gente mostrar pra vocês. A gente cansou de andar na rua e agora a gente tá andando na calçada. O Google Maps mandou a gente por aqui. Gente, isso aqui é uma rua, tá? A gente não tá fazendo nada de errado, a gente só tá entrando num lugar que a gente vai dormir. Isso. É a rua bem apertadinha mesmo. Deixa eu ver uma coisa, passou aqui na direita? Olha se passou a rua. Vai. Passou? Vai. Ai, foi. Muito apertadinha. Mas o pai abraço! Tem um rio aqui do lado, gente, que corta a cidade inteira. Ali, ó, o rio. Quando amanhecer, a gente vai conseguir gravar ele. Aqui é uma ciclovia, barra... ai, meu Deus. Calçada. Bom dia, queridos. Já começamos a nossa quarta-feira com um probleminha. A gente ia começar a gravar e mostrar onde a gente parou, né, nos
capítulos anteriores a gente mostrou pra vocês que a gente parou do lado de um rio, perto do centro histórico. Ficamos o dia de ontem lá, descansamos, recuperamos as nossas energias dos últimos dias que foram bem intensos. E hoje a gente estava programando mostrar o centro histórico, mostrar onde é que a gente estava. Estávamos sentados tomando café e um caminhão simplesmente bateu no nosso retrovisor. Vou mostrar pra vocês como é que tá. A gente saiu em desespero, né, porque o cara queria fugir. O Gabriel conseguiu filmar o caminhão, era de uma empresa, a gente foi atrás. Pra quem tá acompanhou pelo Instagram toda a situação. E vou mostrar pra vocês como é que tá o retrovisor, quebrou. E depois de toda essa confusão, a gente teve que trocar de lugar, então a gente veio para essa praça, que é um ponto no Overlander, e que curiosamente tem água potável, então o Gabriel tá ali já, enchendo o nosso galão de 20 litros. E esse foi o estrago do retrovisor. Então, na hora que ele tava passando, ele abriu a porta, ou esqueceu a porta aberta, não sei, e bateu. Então, quebrou essa parte aqui, quebrou essa estrutura aqui, toda essa parte aqui de trás teria que ser substituída. Depois que a gente pegou o nome da empresa, a gente foi dirigindo até a empresa e achamos a dona. Então a gente mostrou o vídeo, mostramos como é que ficou a situação da nossa van para ela, do retrovisor. Ela se solidarizou com a gente, disse que ia ajudar sim a pagar. Na hora chegou o cara com o caminhão e ele não conseguiu fugir, né? Se a ideia dele era fugir, ele não conseguiu. E ele foi com a gente até Mercedes, foi solícito, né? Foi pego no flagra. Ele foi com a gente até a Mercedes e a gente conseguiu fazer um orçamento para substituir só aquela parte de trás do retrovisor. A gente vai conseguir aproveitar a parte da frente, por sorte. Então não vai sair tão caro, vai sair lá pelos $125. E agora nós vamos almoçar, porque já são quase 3 horas da tarde. Sim, a gente ficou mais ou menos das 9 até as 2h30 tentando resolver esse problema. Foi bem estressante, ainda tá sendo um dia estressante, então a gente vai almoçar e vai lá no centro histórico tentar gravar e mostrar e conhecer, né? Porque a gente quer muito conhecer esse centro histórico. Chegou a hora da gente ir pro centro, então a gente vai deixar nosso motorhome aqui. É uma pracinha bem tranquila, como eu já tinha falado pra vocês, tem até água potável, tem uma bica ali. Gente, e uma coisa que impressionou muito foi a estrutura dessa cidade aqui no Equador. Para quem não sabe, o Equador é considerado um dos países mais perigosos da América do Sul, mas é porque ele é um país pequeno e tem menos população, então faz um pouco de sentido. E a região lá para baixo do sul, que é uma região que a gente vai ter que voltar para o litoral, que se chama Guayaquil, é uma das cidades mais perigosas do país, que é dominada pelo narcotráfico, mas desde 2023 tem tido um combate da polícia com os traficantes e vem diminuindo um pouco essa questão da violência. E agora a polícia ganha a partezinha dela também, ganhando a propina. Enfim, a cidade de Cuenca, apesar disso, né, a cidade de Cuenca foi considerada uma das cidades mais seguras do Equador. Onde a gente estava estacionado, pra cá. Onde a gente estava estacionado, a gente viu vários policiais fazendo ronda, com moto, com carro. De madrugada a gente escutava a sirene da polícia. Então a gente percebe realmente que é uma cidade bem segura. Tanto que eu tô andando com o celular aqui na mão e o Gabriel tá com a nossa câmera ali. Preparado para... Em nenhum momento a gente se sentiu, como é que se diz? Inseguro, né? Inseguro, ameaçado, como vem acontecendo em algumas cidades. E a cidade não é pequena, gente. A cidade é uma cidade grande, tem aeroporto. Outra coisa que é interessante falar para vocês é que a cidade de Cuenca, ela foi fundada em 1557 pelos espanhóis. Mas antes disso, existia uma cidade que era a cidade dos Incas, que se chamava Tomebamba. Então a cidade de Cuenca foi construída em cima das ruínas de Tomebamba. Tomebamba é o nome do rio que corta toda a cidade de Cuenca de norte a sul.
No coração de Cuenca está um dos maiores símbolos do Equador. A Catedral da Imaculada Conceição começou a ser construída em 1885 e levou quase um século para ficar pronta, substituindo a antiga igreja que já não comportava o crescimento da cidade. Suas enormes cúpulas azuis, revestidas com azulejos trazidos da antiga Tchecoslováquia, podem ser vistas praticamente de qualquer ponto do centro histórico e se tornaram a marca registrada de Cuenca. E essa cidade vai muito além da sua catedral. O centro histórico é reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco desde 1999, preservando séculos de arquitetura colonial espanhola. Cortada por 4 rios e cercada pela Cordilheira dos Andes, Cuenca também aparece com frequência em rankings internacionais como uma das melhores cidades do mundo para se aposentar, graças à qualidade de vida, ao clima ameno e ao custo de vida relativamente acessível. E olha que pôr do sol incrível, gente. Aquela ali é outra catedral bem importante para a história de Cuenca. E essa parte de baixo aqui é o riozinho que nós estávamos estacionados antes do caminhão acertar a gente. E meus queridos, deixa eu mostrar para vocês. Estamos chegando! Falta só 16 mil! Vambora! Queridos, essa daqui é a Puente Roto. Ela foi construída no século XIX para interligar esse lado da cidade com o outro, atravessando o rio Tomebamba, que é esse rio que corta a cidade inteira. Mas em 3 de abril de 1950 ocorreu uma enchente histórica que destruiu a ponte. Como vocês podem ver, ela termina do nada. Então a cidade decidiu preservar esse lado da ponte como memória e recordação da cidade. Então, queridos, essa foi a cidade de Cuenca. Depois de todo o estresse que a gente passou nesse episódio, né? Foram dias. Pra vocês foram um episódio, pra nós foi Muito estresse! uns 3 dias de estresse por aí. E poder concluir esse episódio com vocês, visitando essa cidade muito linda e incrível. A gente gostou bastante da estrutura e do lugar, assim, em si. Tem uma energia muito boa. E poucas pessoas falam dessa cidade. Na verdade, a gente foi pesquisar vídeos, a gente não viu nada, né? Não. Quase ninguém conhece essa cidade. Então, se você estiver vindo para o Equador, a gente recomenda que vocês visitem Cuenca, vale muito a pena. E vamos deixar o episódio por aqui. Por hoje é só. E até a próxima!